Responde todas as perguntas. Faltou dizer como que a CEMIG avaliou essa oportunidade de negócio. Não foi o que eu perguntei. Nós vamos tentar de novo. Eu peço que o senhor se atenha às respostas de forma objetiva, claras, sem rodeios. Não é isso que eu perguntei. O senhor está tentando, talvez, ludibriar essa comissão. O senhor não me respondeu. O senhor pode me responder objetivamente, sim ou não? E não é a nossa intenção ir para nenhum nível de trabalho, de discussão, de forma mais ríspida, né? Eu só peço ao senhor, nós não estamos aqui para acusar de forma indevida nenhum tipo de servidor, funcionário, empresa, atos. Nós estamos aqui para esclarecer fatos. O senhor, imagino eu, como um superintendente da companhia, o senhor é detentor de informações. Nós queremos informações de uma empresa pública. Ainda que tenha capital aberto, ela é uma empresa da população mineira. E o senhor, infelizmente, no início deste questionamento do relator, o senhor está se furtando a trazer as informações conforme as perguntas. O senhor está respondendo outra coisa que não aquilo que foi perguntado. Então eu peço mais uma vez a compreensão de Vossa Excelência. Nós não estamos aqui para incriminar ninguém diante de fatos que não tenham ocorrido. Nós estamos aqui para esclarecer fatos. E o senhor foi convocado nesta condição de trazer informações que o senhor detém. Então, mais uma vez, eu faço um apelo. O senhor responda de forma objetiva aquilo que foi perguntado. Apenas isso. A minha dúvida, dependendo da... Vou voltar na modalidade de contratação. Ok. Qual foi a modalidade de contratação da empresa IBM? Não tem outra resposta, é uma. Ela foi contratada por uma modalidade. E o senhor sabe qual é. Não é qual deveria ter sido, é qual foi a forma de contratação. Okay. Desculpe, Excelência. Nós fizemos 2 chamadas públicas, são os PMIs 003 e 004, e nós não tivemos nenhuma empresa que apresentasse uma proposta técnica e comercial, conforme os requisitos que foram solicitados, aderente ao escopo que estava sendo solicitado. Para essa modalidade, não tem que haver alguma característica assim, de especialização da empresa naquele tipo de serviço? Sim, foi o segundo ponto que eu falei. Quer dizer, a gente precisa de ter, né, que o parceiro, né, ele demonstre que ele é capaz de entregar as soluções. Foram feitos, então, depois desses 2 processos de chamada pública, nós fomos, através de relatórios de consultorias, né, reconhecidos aí internacionalmente, né, Gartner, HF Research, nós procuramos as principais empresas que tinham soluções, né, tecnológicas aderentes à solução omnichannel que nós estávamos buscando. Então foram entrevistadas 6 empresas, tá certo? Dessas 6 empresas, somente 2 manifestaram o interesse, né, de estar participando ou apresentando uma proposta, né, dessa solução para a CEMIG, e dessas 2 empresas, então, foi feito todo um processo, né, de análise técnica comercial que culminou, no caso, né, na escolha da IBM como parceiro. No caso dessa modalidade de contratação, essa expertise da empresa contratada para o objeto do contrato, ela se comunica automaticamente à terceirização, ou a CEMIG não procura saber se as terceirizadas também teriam essa especialização, essa notória especialização com o assunto que vai ser terceirizado a ela? Ela contrata quem ela quiser? O senhor se refere à subcontratação do parceiro, né? Isso. Só para ficar claro. Sim, dentro do acordo é colocado, né, que todas as subcontratações elas são apreciadas tanto pela CEMIG, quer dizer, o parceiro identifica um potencial subcontratado e apresenta para a CEMIG para poder validar ou não. E o senhor não conhece a empresa subcontratada para prestar serviço de call center? O senhor reafirma isso? Não, o que eu falei para o senhor aqui, tá certo? A subcontratação ela é permitida. O que eu tenho conhecimento, tá certo? Não sei detalhes da negociação, mas que a IBM, na oportunidade... O senhor acabou de dizer que a empresa que subcontrata, ela precisa informar a CEMIG a sua subcontratação. Sim. E imagino que a CEMIG tem que concordar. E que a CEMIG tem que concordar. Exato, que a CEMIG tem que concordar.
E o senhor me diz, enquanto superintendente do Centro de Serviços Compartilhados, que o senhor não conhece qual empresa que está prestando serviço do serviço de call center subcontratado pela IBM. Não, eu respondi. O senhor não respondeu. O senhor respondeu que não sabe. O senhor reafirma que o senhor não sabe qual é a empresa. Eu vou responder para o senhor. Quando da transição dos contratos, a IBM fez cotação com vários parceiros e identificou a oportunidade junto à IC para a subcontratação. A IC, ela tinha perdido um processo de contratação recentemente? Houve um processo licitatório em fevereiro de 2020, tá certo? Que a IC foi uma das participantes e perdeu. Não tem um princípio jurídico que aquilo que não pode ser feito de forma direta não pode ser feito de forma indireta? O objeto da contratação, né, no caso que o senhor está se referindo, ele é diferente desse novo objeto que foi colocado, né? Nós estamos falando agora de uma solução integrada e não uma solução isolada de contratação. Mas no caso da subcontratação dela não é integrada, é o mesmo objeto que ela perdeu. Sim, por isso que a gente fala que o relacionamento da CEMIG é com a IBM, quer dizer, a responsabilidade da integração de todos os canais, ele é da IBM, ele não é da IC. Esse processo acabou surgindo, existe um ditado popular que fala assim, ganhou, mas não levou. Agora, esse processo conseguiu gerar uma coisa diferente. Perdeu, mas levou. O senhor diria que está certa essa interpretação? O que eu gostaria o que eu posso dizer é que houve, né, um processo para a contratação de um parceiro como uma oportunidade de negócio e o contratado foi a IBM. Cabe à IBM, tá certo? Dentro do que está colocado no acordo, ela pode, durante as fases de transição, subcontratar escopos e apresenta quem são esses subcontratados junto à CEMIG. A CEMIG não poderia ter falado com a IBM, olha, nós fizemos um processo de contratação aqui recente e essa aí que você está me apresentando perdeu, tem essa outra aqui que tem preço melhor. A PD 218 de 2020, que autoriza a contratação da IBM, informa que em junho de 2020 a diretoria deu novo direcionamento estratégico para o serviço de atendimento a clientes. Explique-nos como isso ocorreu. Quem da diretoria iniciou esse assunto? Foi o presidente? Foi o diretor de tecnologia? Foi o diretor de distribuição? Quem foi? Quando autorizou essa nova abordagem, nós estávamos no período da pandemia, correto? Então a empresa, como vários setores aí da sociedade, né, que estavam sendo afetados por isso, ela se viu, né, assim, de alguma forma, uma necessidade de mudar a sua abordagem, porque nós tivemos uma publicação do decreto municipal da Prefeitura de Belo Horizonte em, não me engano, 20 de março de 2020, que ele restringia o funcionamento dos call centers, quer dizer, para que nós seguíssemos com o distanciamento de 2 metros, o nosso call center ele foi praticamente reduzido a 1/3 da capacidade do que ele tinha. E prejudicou muito, né, todo o atendimento telefônico da empresa. Atrelado a isso, tivemos a resolução 878 da ANEEL, que também ela solicitava, né, o fechamento das agências, né, para evitarmos aglomerações. Então, muitos fatores que aconteceram nesse período da pandemia, a diretoria executiva reunida, né, e eu participei junto, né, foi definido isso aí, que a gente não podia seguir no mesmo modelo que nós estávamos atuando, porque poderíamos estar sujeitos aí a novos fechamentos de agência, o que a gente vê dessas, né, das ondas vermelhas aí do plano Minas Consciente, né, e essas variantes que tem agora. Então, sempre procurando trabalhar mais com foco no digital, integração de clientes, agendamento de serviços, do que manter o modelo, que já era um modelo, vamos dizer, tradicional da empresa, de contratar separado call center, agências, canais digitais e
máquinas de autoatendimento. Eram 14 contratos. O senhor contextualizou tudo que ocorreu na época, mas não respondeu a minha pergunta. Eu vou responder assim: quem da diretoria iniciou esse assunto? A diretoria foi o presidente, foi o diretor de tecnologia? O presidente, o diretor de distribuição, o diretor de suprimentos, o diretor jurídico e o diretor de tecnologia. Simultaneamente, todo mundo teve a mesma ideia? Não. Nós tivemos uma reunião, né, para discutir o... Mas na reunião, de quem surgiu a iniciativa de mudar o modelo, o senhor lembra? Foi do presidente. Responde todas as perguntas. Faltou dizer como que a CEMIG avaliou essa oportunidade de negócio. Em cargos de gerência e de superintendência, que antes eram majoritariamente ocupados por servidores de carreira e passaram a ser ocupados majoritariamente por pessoas externas à empresa. Quando? Não sei precisar. Né? Mas foi isso que a deputada perguntou. Desde quando é essa prática? Não, eu não tenho a data, deputado, senhor, desculpa. Ano. Não precisa ser um mês nem um dia. Ano. Desde o ano passado. Perfeitamente, obrigada. O senhor saberia me dizer se há outras parcerias onde quem perde a licitação é subcontratada? Hoje em vigor na CEMIG? Ou se o senhor teve notícia de práticas semelhantes? Ou seja, são firmadas parcerias em que quem perdeu o processo de licitação é subcontratado. O que eu relatei anteriormente... Não precisa me responda pontualmente essas perguntas, por gentileza. O nosso contrato hoje é com a IBM. A subcontratação... Eu não perguntei de quem é o contrato. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: o senhor tem conhecimento, com a sua experiência de CEMIG, de outras parcerias feitas entre a CEMIG e empresas em que quem perde a licitação é subcontratado? Eu quero dizer que a subcontratação é uma opção do nosso contratado. Não foi o que eu perguntei. Nós vamos tentar de novo. O senhor tem conhecimento se há outras parcerias feitas pela CEMIG ou em vigor hoje com a CEMIG, onde quem perdeu a licitação foi subcontratado? Essa é a pergunta. Dentro do mesmo escopo, não. Não. Ok, obrigada. O senhor disse, respondendo colegas anteriores, que há um alto índice de reclamação e que o foco é no cliente. E isso seria uma das questões que justificaria aí esse novo modelo de parceria. O senhor sabe me dizer qual a experiência da IBM com atendimento humano? Não sei dizer, porque o que foi colocado é exatamente dentro do projeto da omnicanalidade, é uma migração do atendimento humano para um atendimento mais digitalizado. Tá certo? Então, com isso, há uma redução, tá certo, da necessidade de atendimento humano. Não foi o que eu perguntei. A minha pergunta foi justificado que esse novo modelo de parceria foi em razão do alto índice de reclamação e no foco no cliente. São palavras do senhor alguns minutos atrás. A minha pergunta é: qual a experiência da IBM com atendimento humano? Não, eu não sei dizer. Se me permite, deputado Beatriz. Perfeitamente, presidente. A subcontratação ela precisa ser comunicada à empresa contratante e ter um aceite da empresa contratante? Sim. Então, a empresa A e C, ela teve, a IBM, ela teve um aceite da CEMIG para subcontratar a A e C. A IBM, o que está escrito é que pode ser um fornecedor da CEMIG. Quer dizer, a CEMIG ela tem um cadastro de fornecedores, onde ela define critérios, né, para que eles prestem um serviço para a CEMIG, e dentro do acordo está previsto... Sinceramente, senhor Vantuil, o que está nos levando a crer é que as respostas que o senhor está dando aos questionamentos desta comissão parlamentar de inquérito, o senhor está querendo amenizar a verdade. Assim como nós tivemos há tempos atrás também... com outras testemunhas, e acho que isso é muito pouco producente para os trabalhos da CPI. Então, desta forma, assim, eu fiz uma pergunta inicial, o senhor respondeu precisamente, objetivamente. A pergunta seguida, o senhor já floreou
escorregou da resposta. Vamos lá. Eu perguntei ao senhor se uma empresa contratada da CEMIG, para subcontratar outra, precisa do aceite por parte da empresa. O senhor disse que sim. O senhor disse que sim. A contratante CEMIG, ela precisa dar o aceite para a subcontratação. Quando eu perguntei ao senhor se a CEMIG autorizou a subcontratação pela IBM da AIC, o senhor não me respondeu. O senhor pode me responder objetivamente, sim ou não? O aceite é dado a partir do momento que o subcontratado... Sim ou não, senhor Vantuil? Fornecedor cadastrado. Sim ou não, senhor Vantuil? Sim, porque ele é o fornecedor cadastrado da CEMIG. Sim, ok, muito obrigado. Esse modelo de parceria que o senhor nos explicou em questionamentos anteriores de outros deputados da CPI, ele foi construído pela atual direção da empresa, correto? Correto. Quem avaliou que o valor de mais de R$1 bilhão sem licitação estaria de acordo com o mercado? O valor, ele foi considerado como sendo um ganho de mais de 400 milhões em relação ao custo atual que nós tínhamos com o processo. Quem avaliou isso? De quem foi essa decisão? A decisão... De que o valor de um contrato de mais de R$1 bilhão de reais sem licitação poderia ser feito pela empresa como foi feito? A questão a questão da economia, o senhor já explicou numa pergunta anterior, não foi o que eu perguntei agora. A decisão de aprovação do contrato de 1 bilhão e 100 milhões para 10 anos, a aprovação foi no Conselho de Administração. Quem levou o Conselho de Administração? O Conselho de Administração não é uma resposta, senhor. Tem alguém avaliou e, portanto, encaminhou o Conselho de Administração para aprovação. Eu quero entender a decisão da empresa de fazer um modelo de parceria nesses moldes, né, nas condições em que nós estamos conversando aqui. Ele foi aprovado pelo Conselho de Administração. Mas quem avaliou a ponto de chegar à conclusão de que um contrato de R$1 bilhão sem licitação, com subcontratações, estava de acordo com os interesses da CEMIG? O resultado do contrato, né, e o modelo da parceria, eles foram aprovados dentro do modelo de governança da empresa. Então, no primeiro nível, ele é aprovado pela diretoria da empresa, daí ele é encaminhado ao Conselho de Administração e teve também a ratificação da aprovação. Até onde o senhor participou do processo de contratação ou definição, licitação da AUDAC? Na superintendência que o senhor estava. Eu preciso saber isso para saber o que eu te pergunto, né? Sim. Bom, como a proposta, né, a deliberação do Conselho para a contratação, né, do Não é isso que eu perguntei. Eu perguntei até onde o senhor trabalhou na superintendência durante toda a tramitação ou até o final da tramitação da questão da licitação da AUDAC. Eu trabalhei até março de 2021, até o dia 15 de março de 2021. Tá bem. Gostaria que o senhor me explicasse em que medida prorrogar um contrato de uma perdedora na licitação, sendo mais oneroso para a CEMIG, em detrimento de dar início aos trabalhos da vencedora na licitação, de quem partiu essa decisão? O senhor compreendeu a linha de raciocínio? O senhor quer que eu repita? Não, compreendi. Obrigado. Como eu comentei, a decisão de qualquer ato da empresa, né, ela é da diretoria ou do conselho pelo nível de alçada. A contratação da AUDAC, ela não foi emitida a autorização de início de serviço, porque nós entramos, né, praticamente no período da pandemia, né, com um contrato foi assinado recém o início do período da pandemia, e não havia condições, né, de iniciarmos processo de recrutamento, processo de instalações, viagem às instalações, né, para conhecer, porque ela é uma empresa com sede também em São Paulo. Então, esse período, né, praticamente ali de março até junho, onde que nós fizemos reuniões com eles, mas não foi emitida autorização de serviço,
foi exatamente porque chegou em junho, nós tivemos um novo direcionamento e comunicamos ao DAC em julho, se não me falha aqui, dia 20 de julho, que nós não daríamos, né, as tratativas à emissão da autorização de serviço, porque estava sendo desenhado um novo processo. Mas a prorrogação com a AIC se deu quando? A decisão da prorrogação com a AIC, dos 12 meses, ela foi na reunião do Conselho de 14 de fevereiro. 14 ou 12 de fevereiro. Com o pedido de... Nós tínhamos pandemia nesse período? Eu acho que sim, né? Não, com pedido de licitação que é de julho de 2019, que o senhor já informou aqui. Eu estou tentando entender, presidente, primeiro de que uma necessidade de licitar, porque um contrato estava terminando, ela é de julho do ano anterior. Os documentos que nós lemos, né, que foram fornecidos à CPI, as atas, mostram uma demora na execução da licitação, depois uma demora na execução da assinatura do contrato, pela Audac, sendo a Audac vencedora do pregão, e depois de assinado, ela não tem autorização para iniciar os trabalhos, mesmo solicitando, porque a pandemia é a grande justificativa para não dar início às atividades da Audac, mas a Audac solicitou que ela iniciasse a migração. Então, assim, tudo vai nos levando, essa não é uma pergunta, mas tudo vai nos levando a um direcionamento para a continuidade da AIC sendo perdedora da licitação. A demora na licitação, a demora na assinatura do contrato, depois do contrato assinado. Agora, essa é uma pergunta. O contrato, então, assinado não foi colocado em prática? Teve multa? E se teve, qual o valor? O contrato da Audac? Com a Audac, com a vencedora da licitação, que não foi contratada em função da perdedora da licitação ter sido subcontratada pela IBM. Exatamente. A cláusula 4 do contrato da Audac, ela define que o contrato, a validade do contrato, ela se dá a partir, 36 meses a partir da data da autorização do início do serviço. E a cláusula 4.1.1, ela define que cabe à contratante a emissão da autorização de início de serviço, não cabendo nenhuma penalidade, nem... eu não sei o termo certo que está aqui agora, o atraso ou a não emissão da autorização do início de serviço. O que aconteceu foi a não emissão. A CEMIG não autorizou o início das atividades, não foi isso? Correto. Presidente, por hora, são essas as questões.